Fala aí galera aqui do canal Dicas do Fred, sejam bem-vindos mais uma vez. Você que é apaixonado por construção, eu sou o Fred. Estou gravando esse vídeo para falar de um assunto com vocês que é um pouco polêmico. Dá uma olhadinha aqui nesse corte. Eu vou pedir para o cameraman dar uma virada, mostrar esse corte aqui para vocês. É um corte de um porcelanato que a gente fez uma divisão em cruz aqui para gerar inclinação para poder a água ir para o ralo. Então aqui tem um corte aqui em cruz, a gente pegou dos quatro cantos, apontando para o eixo central do ralo, que é esse ponto. Fez o corte em cruz aqui, deu uma polida nas laterais, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder fazer isso aqui com a peça, fazer essa inclinação para a água que chegar aqui perto e ir na direção do ralo. E aí tem muita gente que, falando de paginação, diz que não pode fazer isso, que o pedreiro, o azulejista, tem que paginar o porcelanato para a linha do rejunte ficar na direção, de preferência essa parte aqui, ó. Mostra aqui, ó, de preferência esse ponto aqui ser paginado para ficar lá. Então a sugestão que muita gente dá, achando que está dando a grande sugestão do mundo, é essa. Joga essa linha de rejunte para cá e essa para lá. Então esse ponto fica aqui e aí você faz o ajuste. Ou então você traz o ralo para cá. Pega esse ralo, quebra aqui o ambiente e põe o ralo aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse tipo de comentário ele é extremamente ingênuo, para não falar uma palavra um pouco mais feia aqui para vocês. O pessoal é muito bobo quando fica falando esse tipo de coisa, porque na verdade existem muitos fatores que vão alterar, que vão te ajudar a decidir na hora de fazer a paginação. Então eu vou dar algumas dicas muito rápidas para vocês aqui. E esse apartamento que eu estou fazendo a reforma é um dos poucos apartamentos que eu mesmo escolhi praticamente toda a paginação. Com base nas preferências do cliente, é claro, mas quem foi definindo as paginações fui eu, ele foi apenas validando. Então eu vou mostrar para vocês que aquele corte ali foi a melhor opção. Então dá um passo para trás aí, cameraman, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Dá uma filmada aqui no porcelanato a partir do começo deles. Ó, primeiro vocês estão percebendo que isso aqui é uma cozinha, tá? A cozinha lá no fundo é a lavanderia. E aqui, ó, vira um pouquinho para cá para o pessoal ver a sala. Aqui é a sala de estar. Aqui é um ambiente que a gente chama de cozinha aberta. É um apartamento pequeno, de 50 e poucos metros quadrados. Né? Acho que estão 53 metros quadrados, se eu não me engano. E essa cozinha é uma cozinha bem pequena. É um apartamento bem aconchegante para um casal com filho. Tá bom? Não é nada muito grande, mas é um apartamento com um desenho muito interessante. E se você observar aqui, ó, esse revestimento, esse porcelanato, ele tem 60 por 60. Eu fiz uma escolha de paginação aqui, tanto focada no bom aproveitamento do porcelanato, como na estética do ambiente. Se você observar essa área aqui, ó, aqui a gente tem um roda-banca de pedra que foi colocado depois do porcelanato. Eu fiz o planejamento para que tivesse um porcelanato inteiro encostado no roda-banca e do lado de cá sobrasse exatamente uma peça que é a metade dessa daqui. Então é 30 por 60 essa peça. Eu cortei ela aqui com 30 centímetros, aqui tem 60. E no planejamento original, que a gente fez aqui um croquis para o pessoal dos móveis trabalhar, essa bancada teria 60 centímetros de profundidade, 63 centímetros de profundidade, bancada de 63, móvel com 60 e o roda-banca com 55, para ter um recuo aqui de 5 centímetros e cobrir essa peça. Infelizmente o pessoal acabou fazendo a pia errada e todo o procedimento para frente acabou mostrando um pequeno filete aqui. Mas vocês já entenderam que esse filete apareceu por conta de outros erros que não foi meu. Eu fiz a parte do porcelanato, a parte do vinil, vou mostrar para vocês já já. Então pensa bem, ó, pensa comigo. Se eu fizesse aquela alteração lá, trazendo para frente, eu teria um recorte aqui pequeno. Eu teria um problema de recorte na peça mais importante da paginação, que é a primeira peça, a peça de entrada no ambiente. Eu teria esse problema de recorte. Se eu jogasse esse porcelanato para lá, para que aquela outra junta ficasse na linha daquele ralo que eu mostrei, a gente teria um corte de peça aqui, ó. A gente teria uma linha de rejunte aqui e a gente teria um filete nessa parede aqui. Desse lado aqui a gente teria um filete de 35 milímetros, 3,5 centímetros. Então, dá para entender que não é tão simples assim? Então, é o primeiro ponto que o pessoal fala, você tem que mudar a paginação para jogar o encontro, essa cruz aqui do encontro dos pisos no ralo. Nesse caso, não tinha jeito, eu tinha que fazer uma escolha. Olha lá como o ralo está escondido, ele está atrás de uma peça de vidro fixo, que deixa ele completamente escondido, e tem um corte lá que não ficou feio não, ficou bem bacana. Então, eu optei por trazer a paginação para cá. Qual é a segunda objeção que o pessoal coloca? Eu gostaria de saber a sua opinião, tá bom, gente? Então, comenta aí no vídeo, para eu saber se você concorda com isso ou não, se você tem uma outra maneira de trabalhar, se você tem alguma outra solução, porque eu estou aberto a ideias. Mas não vem dizer que tem que fazer isso ou aquilo como se tivesse uma regra para isso. Não tem uma regra. De repente a pessoa jogaria a junta do rejunte, a quina do rejunte para lá e ficaria bonito. No meu caso aqui eu paginei, achei que não ficou legal, o cliente concordou. Tá bom? Então aproveita que você já está inscrito no canal, se você não tiver, se inscreve já. E faz os seus comentários, eu quero saber qual é a sua opinião. Então a gente fez essa paginação escolhendo isso daqui, essa roda-banca era para estar aqui. E
a gente deixou aquela opção de fazer o corte em cruz na parte interna para centralizar o ralo no meio da peça e inclinar para dentro. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês que a gente teve duas situações como essa aqui. Mas levanta aqui, antes de ir lá para o banheiro, para você ver outra situação. A gente está falando de paginação, foi eu que escolhi a paginação. Aí você olha lá para baixo, olha aqui para baixo, Kaique. Mostra aqui embaixo, aqui. A gente tem uma peça aqui com 12 centímetros. Um revestimento cerâmico da Eliane branco de 32 por 63,5. E aí você vai falar, pô Fred, você está falando tanto de paginação, mas você faz uma paginação como essa, um corte pequeno lá embaixo? Então olha para cima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vai paginar um ambiente, você precisa considerar muitos fatores. E o principal deles são as características do seu cliente. E o meu cliente, o dono desse apartamento aqui, eu tenho 1,71 m. O meu cliente, a altura do olho dele é essa daqui. Ele tem mais de 2 metros de altura, nem sei, acho que 2,2 m, uma coisa assim. Então o principal ponto de visão dele, a parte que ele vai ter mais contato visual, é a parte de cima. Então por isso eu escolhi, veja bem, não tem uma regra, dá para perceber? Não tem uma regra específica para você definir como vai ser a paginação. Eu escolhi começar com a peça inteira em cima e deixar o recorte embaixo, porque o cliente é bem alto. Então por isso a gente fez essa escolha de deixar a paginação dessa forma. Tá bom? Agora, aponta aqui para o forro. Deixa eu mostrar esse forro aqui para o pessoal antes de a gente... Vem cá, passa para esse lado aqui. Aqui a gente tinha, ele tinha vontade de fazer uma iluminação um pouco mais arrojada, um pouco mais moderna. Daí a gente fez esses spots aqui, fazendo uma iluminação lateral decorativa, um rasgo de luz, e aqui falta colocar um pendente. Mas aqui vem um pendente bem interessante que vai ficar aqui. E aqui é o espaço da mesa de jantar. Tá sem nada aqui no ambiente porque a gente veio fazer um reparo, deu uma infiltração na casa de cima, a gente veio fazer um reparo. Então olha como ficou bacana esse apartamento. Uma sala bem aconchegante, um ambiente emadeirado. Já aproveita que você está assistindo esse vídeo e dá a sua opinião. Você acha que esse piso aqui tem 3 opções? Ele é piso de madeira, vinílico ou ele é um piso laminado? Tem 3 opções que ficam com essa característica. Quando é bem colocado, você dificilmente consegue distinguir olhando para o piso. Quando você põe o pé, você está acostumado, você põe o pé no piso, você já percebe, não é? Mas quando você não está acostumado, só olhando para um vídeo como esse, dá um close bem legal aqui, Kaique. Dá um close bem legal aqui no acabamento. Quando você só olha para um piso desse aqui, usando a imagem como referência, fica bem difícil de identificar. Mas eu vou aproximar a câmera aí para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Agora vem cá, vamos mostrar aqui o banheiro. Vem comigo aqui. Aqui dentro do banheiro a gente teve uma situação bastante parecida com aquela. Esse banheiro também foi a gente que fez, tem um porcelanato aqui 30 por 62 aqui na parede, feito com junta de 2 milímetros, e aqui a gente tem um emadeirado no fundo. Isso aqui é porcelanato, a gente é emadeirado, mas é porcelanato. E a gente teve a mesma situação aqui, ó. Então olha esse ralo, ele está centralizado no meio de uma peça, e ele tem os cortes nas diagonais para que esses cortes possam fazer com que a água vá na direção do ralo. Foi a solução que a gente achou. Se você pensasse, por exemplo, em mudar, tem aquelas duas objeções, né? Vamos mudar a paginação. Gente, olha esse banheiro. Se eu mudar a paginação dele, para o ralo ficar aqui, eu fico com uma peça cortada aqui. Não dá para vocês verem agora porque ele está completamente imobiliado, mas se eu tivesse uma peça cortada aqui, eu teria dentro do box uma tirinha bem pequena e ali atrás um corte de mais ou menos 18 a 20 centímetros. Mas aqui eu teria uma pecinha com uns 4, 5 centímetros. Nessa lateral aqui, ó. Então, eu vou prejudicar a estética completa do banheiro só para ter uma linha aqui. Essa é a primeira objeção, não vale a pena. Usa esse recurso. Segunda objeção, muda o ralo de lugar. Eu nem comentei isso lá na outra para deixar para comentar aqui. Não dá para você fazer alteração de ralo quando ele está numa laje. E principalmente, em laje você até consegue quando é residencial. Mas principalmente quando você está num apartamento que é uma família por andar. Ou quando o apartamento não é duplex. Quando é duplex você consegue alterar porque você é dono do de cima e do de baixo. Mas nesse caso aqui a gente tem 2 apartamentos por andar nesse prédio. Na verdade são 4 apartamentos por andar e são divididos os apartamentos por andar. Não é duplex nem triplex. Então tem um vizinho embaixo que é dono do apartamento de baixo, tem um forro lá e a gente não pode simplesmente chegar e retirar esse ralo. Não é só por uma questão estratégica não, é porque não pode mesmo. É proibido fazer esse tipo de extração, de movimentação naquilo que está colado na laje. Então, a segunda opção é proibida e a primeira opção, na minha opinião, qual é a opinião sua? Eu gostaria de saber, mas na minha opinião a segunda opção é proibida, porque não dá, e a primeira opção, primeira rejeição, que é de mudar a paginação, ia ficar feio o banheiro. Então você vai preservar a caída da água dentro do ralo, seguindo o canto do requadro das juntas, né? O canto das juntas aqui, dos rejuntes de porcelanato, para prejudicar a estética completa do banheiro, não fica legal, gente. Então, o vídeo de hoje era para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de paginação. Espero que você tenha gostado do apartamento. Esse aqui a gente entregou já tem um tempo. E agora a gente voltou aqui para fazer esse pequeno reparo, aproveitando para gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês essa ideia. Então fica aí a dica do Fred.
vai fazer a paginação, considera todos os aspectos e não fica indo na ideia de quem acha que tem regra para fazer as coisas. Tem muito especialista, principalmente aqui no YouTube, tem muita gente, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Gente, não tem regra específica para paginação. Tem que pensar na estética e no melhor conforto do cliente. Se inscreve no canal, valeu e como sempre, sucesso!